Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8, diz assim a palavra de Deus: Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá todos livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Vamos orar mais uma vez? Soberano Deus, nós precisamos da iluminação do Teu Espírito diante da Tua palavra que está aberta diante de nós. Fale aos nossos corações, edifica a nossa alma, fortalece o nosso espírito, para que nós possamos compreender a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós, e aquilo que o Senhor quer que nós façamos durante a semana. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Sabedoria para quando não sabemos o que fazer. Esse é o tema que nós vamos trabalhar nessa noite, baseado nesse texto de Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8. Nós vamos ver nessa noite, o sermão dessa noite, ele tem por objetivo nos mostrar que quando as provações nos deixam sem respostas, Deus não nos abandona. Ele nos convida a buscar a sua sabedoria com inteireza e confiança. Nós vimos no último sermão em Tiago, que o autor aqui começa a sua carta justamente no cenário dentro das provações. Nós vimos no domingo passado o objetivo das provações pela qual nós passamos e o propósito que Deus tem com cada um de nós por cada dificuldade que nós enfrentamos. Tiago começa a sua carta aqui não com uma espiritualidade confortável, mas ele começa nos mostrando aonde a vida verdadeiramente aperta. Foi por isso que ele nos disse: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Nós vimos que Tiago, ao dizer isso, não estava se referindo a olharmos a dor e o sofrimento como uma coisa bela e uma coisa bonita, nada disso. Tiago não estava nos ensinando ao dizer isso para que nós fingíssemos que a dor não existe, nada disso. O que Tiago nos ensinou no domingo passado, dos versículos 1 aos versículos 4, é que a aprovação nas mãos de Deus se torna oficina da fé. Deus, por meio da aprovação, prova a nossa fé com o intuito de produzir perseverança, e a perseverança, tendo ação completa, ela tem o propósito de nos deixar mais maduros, mais inteiros e sem faltar coisa alguma. Depois de nos mostrar qual era o objetivo da provação e o propósito que Deus tem em cada luta que nós passamos, agora Tiago dá um passo adiante. Porque uma coisa é saber que Deus usa as provações em cada um de nós. Só que outra coisa bem diferente é saber o que fazer quando essa provação chega. Nós podemos muito bem entender que Deus tem um propósito na dor que nós estamos passando. Agora, também podemos acordar no meio da provação e dizer: Senhor, e agora? Sabendo que Deus tem propósito, sabendo que Deus está no controle, sabendo que Deus quer que nós passemos pelo meio daquela provação, ainda assim nós podemos estar no meio da provação e sem saber o que fazer. Eu sei o propósito, eu sei o objetivo, eu sei o que Deus quer, mas eu não sei o que fazer enquanto o propósito está sendo formado. Então nós precisamos entender que por mais que Deus está trabalhando no meio da provação, não é pecado nenhum nós, no meio da provação, dizer: eu não sei o que fazer.
É exatamente aqui que Tiago quer nos trazer. Tiago vai dizer para nós aqui no versículo 5, depois de nos mostrar o propósito de cada provação, ele vai dizer o seguinte: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aqui é muito importante nós entendermos que Tiago não está mudando de assunto. O versículo 1 é a introdução da carta. A partir do versículo 2 até o versículo 18, Tiago está dizendo uma coisa atrás da outra. Especificamente o versículo 2 ao versículo 8 é um argumento só. É como que se fosse 2 sermões no mesmo texto, só que eu dividi ele em 2 partes. Nós começamos os versículos 1 a 4 e hoje vamos do versículo 5 a 8, mas não mudamos de assunto. É o mesmo assunto, olhando por perspectivas diferentes. Tiago está dizendo, olha, se algum de vocês tem sabedoria, peça a Deus. Ele ainda está falando das provações. Ele ainda está falando do motivo de nós passarmos pelo que nós passamos. Só que agora ele vai nos ensinar, a partir do versículo 5, o que fazer quando essas provações dos versículos anteriores nos deixam sem direção no meio da provação. Então, o que Tiago está nos ensinando aqui é que é muito possível nós enfrentarmos momentos em que a dor simplesmente não venha trazer sofrimento. Porque tem provação que ela vem para te fazer sofrer, e está tudo bem. Nós já entendemos que esse sofrimento é para tornar você mais íntegro, mais maduro. Só que tem provações também que não vêm só fazer sofrer. Ela vem fazer sofrer, mas também te deixa sem entender o que você está passando. Uma coisa é entender o propósito que Deus tem através da provação. Isso é o objetivo final. O que Deus quer extrair de melhor de dentro de nós. Outra coisa é nós entendermos o que Deus está fazendo conosco na provação. E é nesse cenário de não saber o que fazer, de total confusão, de não entender o que Deus está fazendo, é que Tiago nos coloca no meio da provação. E ele está dizendo que não é pecado nós dizermos, eu não sei o que fazer. Tiago vai nos ensinar, meus irmãos, que quando nós não ensinamos o que fazer, a nossa primeira necessidade não é simplesmente encontrarmos uma saída no meio da provação, mas a nossa primeira necessidade é termos sabedoria no meio da provação. E é sobre isso que esse sermão vai falar com a gente hoje. Olha o que diz a primeira parte do versículo A. Ele começa assim, ó: se algum de vocês tem falta de sabedoria, aqui ele está mostrando para nós que a revelação, que a provação revela em nós uma necessidade. Nós entendemos o propósito na provação, só que logo após entender o propósito da salvação, ele diz: se vocês tiverem falta de sabedoria, ou seja, o que a provação revelou em mim? Falta de alguma coisa. Ele está dizendo que quando nós reconhecemos, em primeiro lugar, que dentro da prova nós não sabemos o que fazer, ela está nos dizendo que não é porque Deus está nos esmagando, porque Deus está tendo prazer em nos ver sofrer, mas é porque Deus quer que nós façamos alguma coisa. Porque a provação, ela não só vem para nos tornar melhor, mas ela também vem para nos tornar mais sábios. E como que nós tornamos mais sábios? Não através dos nossos próprios recursos, mas em primeiro lugar, sabendo que nós temos uma necessidade. É isso que Tiago está dizendo. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, ou seja, está faltando alguma coisa aí. A provação, o coração inquieto, a não aceitação da provação, ou não entendimento do que a prova está produzindo em nós, revela para nós uma falta de sabedoria que está aqui dentro de nós. E aqui é muito possível que nos momentos de tribulação, nós, mesmo sendo fiel, não saibamos o caminho. É muito possível que no momento da tribulação, o povo de Deus não tenha resposta pronta para o sofrimento.
É muito possível que enquanto nós estamos enfrentando esse vendaval, a nossa alma não consiga interpretar o motivo disso estar acontecendo com a gente. E Tiago está nos revelando que quando a provação nos levasse para esse lugar, nós deveríamos ir para um outro lugar. Porque quando a provação ela vem para nos mostrar a nossa falta de sabedoria, ela deveria nos impulsionar a buscar, a pedir, a ter a consciência de que alguma coisa nos falta. Então, se essa sabedoria nos falta, nós deveríamos buscar a Deus que dá livremente. Sabedoria aqui não é simplesmente inteligência. Não é aquela pessoa que sabe muito, que tem muita informação, estudado, que sabe muitos termos e nada disso. Sabedoria aqui é saber viver. Tem muita gente que tem muita informação, mas não sabe traduzir essa informação em prática de vida. Sabe muita coisa, mas não sabe sofrer. Sabe de tudo um pouco, mas não sabe viver. Sabe explicar o sofrimento, mas não sabe suportar o sofrimento. Isso é sabedoria. Tem gente que conhece versículo da Bíblia de cor, meus irmãos, mas não sabe atravessar uma crise sem murmurar. Tem gente que vai citando versículo um atrás do outro, cresceu na igreja e passou por todos os departamentos da igreja, vai morrer na igreja, mas ainda não sabe pegar o conhecimento bíblico que adquiriu e transformá-lo em sabedoria, que é saber viver no meio da tribulação. A sabedoria bíblica aqui é o discernimento para nós aprendermos a viver diante de Deus. É saber obedecer quando o nosso caminho, quando diante da gente está tudo escuro, a gente não vê saída, não sabemos para onde ir. Por isso que Tiago está dizendo, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, comecem reconhecendo a necessidade que vocês têm diante de Deus. Você está no meio da prova, meu irmão, minha irmã, e não sabe o que fazer, reconheça a sua necessidade diante de Deus. A porta fechou, a tribulação chegou, o vento soprou, você não está entendendo o que está acontecendo, você sabe o que Deus quer extrair de você no final, mas não sabe o que fazer enquanto esse final não chega, corre para Deus. Porque Tiago está dizendo, a aprovação vem para revelar para nós uma necessidade que está aí dentro. Você já entendeu no domingo passado que a aprovação não vem sem objetivo, ela tem propósito, mas agora você precisa entender como suportar dentro da aprovação, para você conseguir passar por ela de maneira completa, para você não desistir no meio do caminho. Então a aprovação veio diante de você e você se desesperou, alguma coisa já revelou, não tem sabedoria. Aí dentro está faltando sabedoria, te falta alguma coisa, e Tiago está nos mostrando que a provação revela a nossa necessidade, porque expõe os nossos limites. Quando tudo está tranquilo, é facinho a gente achar que a gente está forte, mas quando a prova chega, e aí nós descobrimos que nós não somos tão fortes quanto nós pensávamos. Então, a crise aqui, a provação, os momentos difíceis, ela vem para revelar os nossos medos, a nossa impaciência, porque não sabemos esperar, os nossos medos, porque nós temos medo de perder algumas coisas que nós consideramos importantes, revela a nossa pressa, porque entre o objetivo final daquilo que Deus quer extrair de nós, e o exato momento que nós estamos dentro da tribulação, nós não conseguimos esperar, queremos o resultado antes da hora. É muito perigoso de nós sairmos cru do forno, sem ter terminado de assar. Por isso que Tiago está nos ensinando aqui desde o começo, antes de nós, Senhor, tire isso de mim, Tiago nos ensina a pedir, Senhor, dai-me sabedoria dentro disso. Antes de nós pedirmos para Deus nos livrar da prova, para Deus antecipar o resultado, para Deus nos tirar dessa situação, Tiago está nos ensinando que a prova está revelando alguma coisa que falta aí dentro, e se falta, nós precisamos pedir a Deus porque Ele dá. Não é Senhor, tira-me da prova, é Senhor, dai-me sabedoria dentro da prova. Não tem problema nenhum você orar para o livramento, Senhor, eu não estou aguentando mais, me ajuda.
Mas uma coisa é você reconhecer a sua necessidade e pedir àquele que pode suprir. Outra coisa é você reconhecer o seu limite e não querer mais passar por aquilo que Ele determinou que você passasse. Então, antes de nós pedirmos, antes de nós nos desesperarmos por não sabermos o que fazer, o que Tiago está nos ensinando aqui é reconhecer que você tem uma necessidade. E se você tem falta de alguma coisa, você pode pedir a Deus que Ele dá livremente. Olha o que diz o versículo 5, a partir da parte B em diante. Tiago continua assim, peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Se em primeiro lugar nós vimos que a provação, ela revela a nossa necessidade de sabedoria, em segundo lugar, nós vemos que Deus concede sabedoria àqueles que pedem com confiança. Tiago está nos mostrando para onde nós devemos levar a falta de sabedoria que a revelação mostrou. Se há falta de sabedoria em nós, ele diz, peça a Deus. Se a prova veio para revelar o que falta dentro de você, recorra a Deus, o que falta em oração. E aqui eu tenho uma coisa para te dizer, se a prova que você está passando já te levou a orar, ela já te abençoou. Às vezes nós queremos sair da prova rápido demais, nós queremos abreviar o tempo da provação, nós queremos pular alguns caminhos e alguns atalhos para não passarmos por tribulação, mas Tiago está nos mostrando que a tribulação, a provação, vem para revelar aquilo que falta dentro de cada um de nós, e se você tem falta revelada pela tribulação, você deve recorrer à pessoa certa, pedir a Deus que dá a todos de maneira livremente. Se a provação que veio até você, meu irmão, conseguiu te colocar de joelhos, ela já te abençoou. Se Deus enviou essa provação, talvez não seja para extrair nada daí de dentro, mas talvez seja simplesmente para te colocar no lugar certo, onde você não habita mais, para te fazer orar, para te fazer te aproximar dEle, para te fazer pedir a Ele que dá a todos livremente. Se a provação te colocou nessa posição, ela já te abençoou. Isso aqui parece simples, mas é profundamente confrontador, porque quando nós não sabemos o que fazer, a maior tentação é nós procurarmos o que fazer nos lugares errados. Nós perguntamos ao amigo, nós perguntamos ao colega, nós perguntamos à ansiedade, nós perguntamos sempre aos outros, sempre à opinião alheia, sempre ao orgulho. Nós estamos o tempo todo querendo saber o que fazer, mas não recorremos na fonte certa. Tiago está nos mostrando aqui que quando nós tivermos a consciência de que alguma coisa nos falta, nós devemos pedir a Deus, porque toda falta, em primeiro lugar, deve nos fazer recorrer à fonte de tudo, que é Deus. A falta revelada pela provação deveria ser motivo para nos levar à oração. A crise deve nos empurrar para diante de Deus, a incerteza deve nos ensinar a dependência. Nós precisamos parar de perguntar o que eu faço agora, mas levarmos a Deus e pedir, Senhor, guia-me agora. Porque nós perguntamos para tomamos conselho aqui, pedimos até o chat GPT para nos mostrar o que nós precisamos fazer no meio disso, mas nós não pedimos a Deus, aquele que é a nossa fonte segura, para nós recorrermos à nossa falta no meio da provação. Tiago não apenas manda pedir a Deus. Tiago, ao nos dizer para pedir a Deus, ele vai revelar o caráter daquele a quem nós pedimos. Olha o que ele diz, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade. Isso aqui é muito importante, porque nós precisamos entender a quem nós estamos pedindo, quando a provação revela a nossa falta. A ideia que nós tivermos de Deus vai se traduzir na maneira como nós relacionamos com Ele. Se você entende a Deus como um carrasco, como um Deus irritado, como um juiz impaciente, jamais você chegará diante dEle pedindo a Ele sabedoria para saber o que fazer. Porque você acha que Deus vai responder assim, você de novo?
Você acha que Deus está irado quando um filho reconhece a sua necessidade? Você acha que Deus está o tempo todo irritadaço? Que quando você incomodar Ele com a sua oração, Ele vai soltar uma rajada lá de cima e você vai ficar quietinho no seu canto? Você não conheceu o Deus correto. Tiago está nos mostrando aqui para nós pedirmos a Deus que a todos dá livremente de boa vontade. Deus não vai dizer: meu filho, você ainda não aprendeu. Eu te coloquei em tanta prova, você ainda não está pronto. Mas lá vem de novo você com essas murmurações, você com essas perguntas. Deus não irá responder dessa maneira. Nós precisamos entender e conhecer quem é o Deus a qual nós cremos. Meus irmãos, se nós entendermos que Deus é bom e que Ele dá a todos que pedem de livre vontade, nós vamos entender que Deus não está irritado com a dependência dos seus filhos. Na verdade, a dependência que nós temos dele foi Ele mesmo quem colocou em nós, para nós sabermos a quem recorrermos quando nós tivermos falta. E aí nós precisamos quebrar essa mentira que o diabo plantou no nosso coração. O diabo fala para nós: Deus está cansado de você ficar pedindo Ele. Isso é uma mentira. Porque se por um lado nós deveríamos nos tornar mais maduros ao passarmos por provações, por outro lado nós também devemos aprender que a provação ela vem para nos encontrar, para nos aproximar, para nos empurrar para diante de Deus, para nós falarmos com Deus. Não é fazer pirraça, porque Deus me colocou na prova, agora eu não falo mais com Ele. É o contrário, é porque Deus me colocou na prova, é porque Ele quer que eu me aproxime dEle. Porque se a aprovação me fez aproximar de Deus, ela já concluiu o seu propósito. E Deus tem esse objetivo de que quando você for revelado pela provação que está te faltando alguma coisa, você deve recorrer a Ele. Ele quer que você faça isso. Deus não está irado, você aqui de novo, agora eu vou te mandar para o quinto dos infernos. Não, Deus não é um juiz impaciente. Deus é um pai que se alegra na dependência dos filhos. Deus é um amor que quer dar àqueles livremente a qual solicitam. Deus é a pessoa a qual nós podemos confiar e recorrer como fonte certa, quando nós percebermos que nos falta alguma coisa. E tem gente tentando preencher aquilo que falta nele em tantos outros lugares, com tantas outras coisas, com todo tipo de pessoa, mas não recorre ao lugar certo, que é a pessoa de Deus. Às vezes, meus irmãos, nós achamos que na caminhada cristã, nós já deveríamos estar mais maduros. Às vezes você diz assim: poxa vida, lá vai eu reclamar para Deus de novo. Eu já devia ter aprendido a lição. Eu já devia ter superado isso. Será que Deus não está cansado de me ouvir? Tiago está dizendo para nós essa noite: peça, e peça ao Deus que dá. Ele dá livremente a todos. Ele dá livremente a todos de boa vontade. Ele dá sabedoria para todo aquele que reconhece que não tem e recorre à fonte certa. Mas observe uma coisa: Deus promete te dar sabedoria e não explicações. Deus promete te dar sabedoria e não respostas prontas. Deus promete dar sabedoria e não um relatório completo do céu, porque você está passando por isso. Nós no meio da prova queremos saber por que algo aconteceu, por que demorou para acontecer, por que Deus permitiu isso acontecer. Mas Tiago está nos dizendo que Deus não nos dará todas as respostas. Sabedoria, meus irmãos, não é entendermos tudo. Sabedoria é permanecermos fiel mesmo quando não entendemos tudo. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente de boa vontade. Sabedoria, meus irmãos, ela tem o objetivo de nos sustentar quando as nossas explicações não dão mais conta. Sabedoria, ela tem o objetivo de nos fazer aprender a confiar quando as nossas respostas já se esgotaram. Sabedoria, ela tem o objetivo de fazer os nossos pés permanecer firmes no caminho, mesmo quando a nossa mente não consegue se acalmar o tempo todo.
Você não tem respostas, você não tem explicações, você não tem relatório, você não sabe por que as coisas estão acontecendo, mas a sabedoria não te dará as respostas, a sabedoria te dará propósito, te dará força, te dará perseverança para você permanecer, mesmo sem as respostas. Deus pode não nos mostrar o mapa inteiro, mas através da sabedoria adquirida pela oração, Ele está iluminando para nós o próximo passo no caminho. Na maioria das vezes Deus não vai explicar para nós o processo, mas Ele vai nos dar discernimento no meio do caminho para nós suportarmos o processo. Deus pode não nos remover no meio da crise quando nós pedirmos, quando nós desejarmos, mas a sabedoria vai nos dar força para nós não sermos destruídos pela crise. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade. Aí Tiago vai dizer assim, peça porém com fé. Pedir com fé aqui, não é pedir com um pensamento positivo. A gente tem essa mania no meio evangélico, que a gente acha assim, não, se eu crer muito vai acontecer, né? Não, se eu profetizar agora, vou declarar. Não é isso que Tiago está dizendo. O Tiago está nos ensinando aqui que fé é confiança em Deus. Fé não é ter todas as respostas. Fé não é fazer Deus agir da maneira que nós queremos. Não, pastor, pela minha fé Deus vai fazer desse jeitinho. Você não entendeu o que é fé? A fé, ela tem o objetivo de nos fazer dizer, Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio naquilo que o Senhor está fazendo. Isso é fé. Essa fé na fé que o mundo gospel, o evangeliquez aí fora ensina para nós, olha, se você pedir com fé, não pastor, eu vou ter porque eu tenho fé. Você tem fé na sua fé, e não é essa fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé em Deus, que é a fé que não faz Deus fazer da maneira conforme você quer, mas é a fé que te faz acreditar que a maneira pela qual Ele está fazendo é melhor do que a sua. Isso é fé. Porque nós podemos dizer, não pastor, mas se eu fizer um voto, se o Senhor fizer uma campanha aqui pela manhã, eu venho e Deus vai me dar. Não vai dar não, meu irmão. Deus pode fazer do jeito que você quiser, ou melhor, Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, até do seu jeito. Deus faz coisas do nosso jeito, com detalhes, com requintes de cuidado. Deus já fez coisas que Ele não precisaria fazer, e fez do jeito que fez, só para nos fazer entender que era Ele que estava fazendo. Deus pode fazer do jeito que Ele quiser, mas a fé nos faz entender que Deus pode fazer de qualquer jeito, inclusive não do meu jeito. Mesmo eu orando, mesmo eu profetizando, mesmo eu declarando, Deus vai fazer do jeito que Ele quiser, e se coincidir o jeito que eu quero com o jeito dEle, então Ele fará do nosso jeito. Tiago fala assim, aquele que for pedir, peça com fé, porque não adianta você pedir direção a Deus, se o seu pé já escolheu outro caminho. Não é assim, Senhor, eu quero uma oportunidade, Senhor, abre porta tal para mim, mas já tem um plano B no gatilho. Não é esse tipo de fé que Tiago está nos ensinando. O que Tiago está nos ensinando é, não adianta pedir luz a Deus, iluminação, sabedoria, se nós já decidimos no coração caminhar com as trevas. Porque tem gente que fala assim, Senhor, mostra para mim se esse namorado é de Deus. Só que você só está querendo uma oportunidade, para mandar ele correr. Isso não é fé não. Ai Senhor, estou apaixonado Senhor. Mostra para mim, se você está pedindo com fé, mas você já sabe o que... Não, Senhor, eu queria tanto que fosse fulano de tal, né? Nós pedimos a Deus resposta, mas o nosso coração já determinou a resposta que nós queremos. Isso não é fé. Nós queremos Deus manda o casamento abençoado, mas nós já temos os nomes. Eu só quero se for fulano, ciclano. Não é assim. Fé é pedir a Deus e confiar que aquilo que Ele enviar será melhor do que qualquer um dos nossos candidatos que nós elencamos.
Fé é pedir a Deus, é dar o passo e esperar que Deus coloque o caminho. É pedir a Deus que ilumine, mas ilumine o seu próprio caminho. É pedir a Deus que nos mande, mas sem nós fazermos exigências algumas. Porque a fé não é pedir para que Deus faça do meu jeito. Fé é confiar de que Deus irá fazer da melhor forma, mesmo se não for do meu jeito. Terceiro e último lugar, Tiago vai mostrar para nós da parte B do versículo 6 até a parte 8, que nós não podemos ter um coração dividido entre aquilo que nós pedimos a Deus e aquilo que nós queremos, porque um coração dividido, ele é levado pela instabilidade. Olha o que Tiago vai dizer: sem duvidar, peça porém com fé, sem duvidar. Por quê? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Aqui Tiago vai tocar no ponto mais profundo do texto, porque o nosso problema não é apenas não saber o que fazer no meio da prova. O nosso problema é pedir a Deus sem estarmos com o coração inteiro. E aí, quando o Tiago fala assim, olha, peça com fé, peça porém com fé sem duvidar, esse sem duvidar aqui não é uma negativa absoluta contra qualquer tipo de pergunta. Tipo assim, ó, se você fizer questões a Deus, se você estiver perguntando, Deus vai te esmagar. Nada disso. A nossa fé é uma fé que permite a dúvida. Ela não permite a incredulidade, mas a dúvida é possível. É possível um crente fiel, no meio da provação, ter perguntas legítimas, sem se tornar rebelde. Tem alguns lugares que dizem assim, você não pode questionar a Deus, senão você é rebelde. Mentira. Nós, sem entendermos, podemos fazer perguntas a Deus, mas que as nossas perguntas sejam perguntas de um coração inteiro. O que é inteiro? É estar não dividido, é estar não fragmentado. Você está na prova, você está debaixo da obediência de Deus, você está com a fé ligada a Deus, mas você está inteiro. Esse é permitido perguntar: Senhor, como? Senhor, o que? Senhor, por quê? Sem duvidar aqui não é desprezar aquele que está com a alma ferida e diz: Senhor, me ajuda a vencer a minha incredulidade. Não é isso. Tiago está falando de outra coisa. O sem dúvida aqui é não estar com o coração dividido, é não pedir a Deus sabedoria e não querer obedecer a sabedoria dada por Deus. A pessoa diz: Senhor, guia-me, mas ela já decidiu com seus próprios pés o caminho que ela quer trilhar. O coração está querendo consolo da parte de Deus, mas não quer o governo que vem do mesmo. O coração quer se refugiar em Deus como um abrigo no meio da tempestade, mas o coração não quer que esse mesmo Deus tome direção do seu próprio barco. É o coração, meus irmãos, que no meio da prova ora com a boca, mas depois que a prova passa, ele negocia com a incredulidade. É como aquela pessoa que diz: Senhor, eu estou na provação, me ajuda. Aí vem alguém, ajuda a pessoa, ela sai e diz: Senhor, não preciso mais não, fulano de tal já me ajudou. Isso é estar dividido. Você pede com fé, mas o seu coração já decidiu outra coisa. Você decide, você diz da boca para fora, confiar que Deus fará o melhor, mas você já tem plano B, você já arquitetou sua saída, você já fez a rota de fuga, você não confia plenamente. A esse com o coração dividido, Tiago compara com a onda do mar. A onda do mar que é agitada pelo vento, ela é levada de um lado para o outro. Olha que imagem profunda que Tiago está levantando aqui. Tiago está nos mostrando que aqueles que falam da boca para fora, mas decidem outra coisa com o coração do lado de dentro, eles são como uma onda que não tem direção própria. Se você quer que Deus lhe dê o caminho, mas você mesmo já decidiu seguir o seu próprio caminho, no fim das contas você mesmo nem sabe o que você quer. Você ora a Deus pedindo direção, mas isso aqui, a igreja,
ser crente é só um plano B, porque o que eu quero mesmo é me dar bem na minha vida. E aí se eu não conseguir, eu tenho a igreja. E vice-versa também, não, eu quero, aqui é a igreja, aqui é meu negócio, eu vou fazer acontecer, mas se não der, eu tenho uma porta B ali. Todo aquele que fica dividido entre os planos de Deus e os seus próprios planos, Tiago está comparando ele como uma onda do mar, que é empurrado de um lado para o outro, que vive nessa oscilação entre subida e descida, que vai e volta, movimenta muito, bate lá na frente, volta para trás, arrasta, levanta, sobe, mas não chega a lugar nenhum. Assim é todo aquele que tem o seu coração dividido. Um dia no meio da prova ele confia, Senhor me ajuda, mas no outro dia ele já está melhor, ele acha que não precisa de Deus, ele quer resolver tudo na força do braço. Um dia ele ora, Senhor, eu preciso que o Senhor mande alguma luz para me socorrer. No outro dia ele está murmurando, o Senhor não me ouviu, o Senhor não me atendeu, eu não quero mais saber esse negócio de ser crente. Essa é a pessoa dividida, é um coração dividido, é aquele que não decidiu se entregar por inteiro. E se você tomou a decisão, Senhor, o Senhor dará-me o melhor caminho, espera, porque você orou hoje e quer que Deus responda daqui 5 minutos. E se Deus não responder a oração que você fez, você acha que Ele não merece mais a sua atenção, e agora você já está murmurando pela prova que Ele fez você passar. Você está como uma onda que bate na praia, volta para o mar, que é levada pelo vento de um lado para o outro, que afunda, que levanta, mas que você sempre está no mesmo lugar. Você só faz movimento, você faz barulho, se agita, mas você não progride. E aí sim você pode perguntar, por que eu não progrido? Pergunta ao Senhor, te falta sabedoria, peça a Ele por que você não avança, pergunte a Ele por que as coisas não acontecem, porque você ainda não sabe o que você quer. Você quer que Deus tome conta da sua vida, mas você também tem todos os seus planos planejados na sua mente, para que as coisas saiam conforme você quer. Quem está na direção desse barco? Quem está na direção desse coração? Quem é o Senhor e Salvador dessa vida? Faça um autoexame, porque se você diz da boca para fora, Senhor, a minha vida é tua, mas o seu coração já tratou todas as formas de fugir, de fazer com a própria força, da sua estratégia, você está dividido e não sairá do lugar. Meus irmãos, alguém que não conseguiu decidir, alguém que vive nessa bipolaridade, é como se fosse uma alma sem âncora, ele não se firma em lugar nenhum. Os ventos levam ele de um lado para o outro, é o vento do medo, é o vento da ansiedade, é o vento da comparação, é o vento da opinião dos outros. E por que a gente não aprende, a gente não cansa de viver assim? Está aqui a receita. Nós estamos vivendo de um jeito que qualquer vento nos derruba, qualquer crítica nos desestabiliza, qualquer demora, a gente precisa esperar um pouquinho mais, a gente já está desesperado. Meus irmãos, Deus não está trabalhando com ondas, nós não somos esse tipo de coisa que é levada pelo vento, nós somos discípulos que estão sendo formados pela força, pela pressão, pelo fogo das provações. Deus não quer, meus irmãos, uma igreja levada de um lado para o outro, Deus quer uma igreja firmada, ancorada na sua palavra. Nós precisamos ser filhos, nós precisamos ser discípulos que não desesperam com todas as coisas, que não ficam bem, quando tudo está calmo, mas Deus quer filhos que continuam crendo, mesmo quando o mar permanece agitado. As ondas podem vir de fora para dentro, o mar pode se revoltar contra nós, o nosso barco pode ser ameaçado, mas nós não saímos dele porque sabemos quem está no barco. Quem é que está na direção desse negócio? Quem é que está no controle desse coração? Quem está sentado no trono do governo de todas as coisas? Você acha que é você? Você vai correr de um lado para o outro e não vai sair do lugar. Você vai subir, você vai descer, você vai para frente, você vai para trás, você bate na praia, volta para o mar, mas não sai do lugar, porque você não é o salvador da sua casa, você não é o salvador da sua alma, você não é o salvador da sua família. Enquanto nós não encontrarmos definitivamente o Salvador e dedicarmos a Ele, depositarmos o nosso coração, a nossa fé, a nossa confiança, nós não vamos aprender a descansar.
E aqueles que encontraram em Deus o lugar para se ancorar, não é o tamanho das ondas, a gravidade da tempestade, a braveza do mar que fazem eles se desesperar. Porque aqueles que confiaram em Deus, aqueles que sabem quem está no controle, não temem o tamanho das ondas do mar. Tiago vai dizer assim no versículo 7, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Que palavra dura, meus irmãos. Se você é alguém que vive de um lado para o outro, se você é alguém que está dividido entre os conselhos do Senhor e os conselhos deste mundo, se você é alguém que pede a Deus direção, mas já decidiu no seu coração que caminho seguir, você pode até pedir, mas não vai receber nada. O que Tiago está dizendo aqui, não é que Deus rejeita o fraco, não é isso. Tiago está confrontando alguém que está alimentando a duplicidade do coração. Não é se você chegar de maneira humilde, se você chegar de maneira quebrantada, Deus não vai te dar porque você é muito fraco, nada disso. O que Tiago está confrontando aqui é alguém que decidiu orar da boca para fora, mas seguir outro caminho no seu coração do lado de dentro. A esse aqui não receberá coisa alguma do Senhor. Porque aquele que está dividido está dizendo, Senhor, eu quero a tua sabedoria. Mas ele diz, Senhor, desde que não atrapalhe a minha vida. Senhor, eu quero os teus conselhos, desde que os teus conselhos estejam alinhados com o meu. Senhor, eu quero que o Senhor traga a resposta pela minha vida, mas as respostas têm que ser para as minhas perguntas. A mente dividida, meus irmãos, ela quer essas duas coisas ao mesmo tempo. Ela quer Deus sim, mas ela também quer o mundo na mesma proporção. Ela quer a vontade de Deus, e eu acredito na sinceridade de alguém que diz, Senhor, faça a tua vontade, mas ela também quer que a vontade de Deus seja a mesma da vontade dela. Aqueles que não vão receber coisa alguma do Senhor, é aqueles que pedem sabedoria do alto, mas continuam vivendo segundo o curso dessa terra. É aqueles que aprenderam a orar como crentes, mas decidiram a viver como incrédulos. É aqueles que querem o conforto da fé, da palavra de Deus, querem ouvir a voz de Deus falar no nosso quarto, mas não querem o compromisso de obedecer quando Deus fala. E aí Tiago vai nos dizer, esse tipo de gente é instável em tudo que faz. Meus irmãos, nós não podemos professar a nossa fé aqui na igreja, dizermos que nós cremos num Deus todo-poderoso, num Deus trino, no Deus que está no governo, no Deus que está no controle. Nós passamos pelo livro de Apocalipse, vimos Deus no controle de toda a história, mas ainda assim é possível nós sabermos que Deus controla todas as coisas e vivermos como se tudo dependesse de nós. E se você está nessa condição de até acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, mas que você tem que fazer tudo como se dependesse de você, você está como uma onda. Você acredita que Deus vai fazer, mas você não deixa a mão de fazer aquilo que você acha que tem controle. E aí você vai para frente, vai para trás, não sai do lugar, vai para cima, vai para baixo, não sai do lugar, porque você não entendeu que orar com fé, pedir com fé é dedicar, abrir mão do controle, é confiar, é descansar que independente do tamanho das ondas, Deus está no barco. Aquele que está dividido é instável em tudo que faz, não é instável só na oração, não é instável só nas decisões, é instável nos relacionamentos, é instável nas suas emoções, é instável na sua caminhada cristã, porque a sua alma está dividida, ela não sabe a quem seguir. Você quer seguir os conselhos de Deus, mas você também quer seguir o conselho das melhores amigas. Você quer seguir o conselho de Deus, mas você também quer seguir o conselho daquele que você acha que tem mais sabedoria do que todos. Você acha que você tem um mentor, que você precisa de alguém que precisa te fazer decolar na sua carreira profissional, mas não pediu a Deus que é a fonte de tudo. Nós precisamos entender, meus irmãos, que a cura, que a resposta para essa mente dividida é a inteireza que só é promovida pela provação. Perceba que não há para onde correr aqui, não há para onde fugir. Nós podemos saber nós podemos saber o que não fazer ou não saber o que fazer. Nós podemos isso,
Só que o que nós não podemos é querer sair da provação nos nossos próprios esforços, na nossa própria força, no nosso próprio tempo. Para mim já está quente demais, já está assado demais, eu estou fora, eu estou passando do ponto, eu vou sair. Tem um grande risco de nós sairmos do forno da provação antes da hora, e não estarmos prontos para aquilo que Deus queria extrair de nós. A pergunta que tem que nos levar para casa, pensando durante a semana, é: em quem nós temos confiado? Porque pelas provações já está claro que nós vamos passar. Nós não vamos escapar das provações. Deus, que podia fazer-nos escapar, não vai fazer. Ele vai nos colocar no meio das provações. Nós aprendemos que as provações que Deus nos faz passar têm um motivo. Mas nós aprendemos agora que quando nós não sabermos o que fazer no meio da provação, nós temos alguém a quem recorrer. Mas recorrer com fé, recorrer sem duvidar, recorrer com o coração inteiro, não recorrer com a mente dividida, porque uma mente dividida não recebe nada daquilo que ela pede. Aí você vai dizer: pastor, eu quero ser uma pessoa inteira, não quero estar dividido, eu quero estar por completo. Pois bem, então não abrevie o tempo das provações. Não peça a Deus para te retirar antes da hora das tribulações, mas peça a Deus sabedoria para suportar, peça a Deus força para vencer, peça a Deus capacidade para aguentar, porque a perseverança completa na provação produz em nós maturidade e inteireza, sem nos faltar coisa alguma. Tiago nos ensina nessa noite, meus irmãos, que quando nós não sabemos o que fazer, devemos pedir sabedoria ao Deus que dá generosamente. Porque a provação, ela vem com esse objetivo, não só de nos tornar melhor, mas em primeiro lugar, de revelar em nós aquilo que nos falta. Deus concede sabedoria aos que pedem, mas aqueles que pedem com confiança. Porque você pode pedir uma coisa e desejar outra. O coração dividido não subsiste diante de Deus. Então, quando você não souber o que fazer, não transforme as suas crises em murmuração, não transforme a sua dor em desespero, não transforme a sua incerteza em mais ansiedade. Tiago está nos ensinando a orar, a pedir, a confiar e a permanecer. Porque Deus, Ele não quer apenas nos tirar do meio das crises, Deus quer formar a gente dentro da crise. Deus não quer simplesmente nos dar livramento da provação, Deus quer nos tornar melhores na provação. E quando nós estivermos nesse cenário, nessa situação, no meio da provação, nós então podemos fazer uma oração. A oração do coração inteiro, mas um coração que não sabe de todas as coisas. Nós poderíamos orar: Senhor, quando eu não souber o que fazer, livre-me de correr para o desespero. Quando eu não souber o que fazer, ensina-me a pedir-te sabedoria. Quando eu não souber o que fazer, firma o meu coração na tua rocha. Quando eu não souber o que fazer, não permita que a minha alma seja levada pelo vento. Senhor, livra-me de um coração dividido. Faz-me por inteiro na tua presença. Firma-me para não ser levado de um lado para o outro. Faz-me mais sábio para suportar, não para entender, não para saber todas as coisas, não para obter todas as respostas, mas para entender que quando eu tiver falta, eu sei a partir de agora a quem eu devo pedir. Que Deus em Cristo nos ajude a partir desse sermão, dessa palavra, a recorrermos à pessoa certa quando nós percebermos o que nos falta. Porque se a provação veio para nos demonstrar a falta, e a falta nos apontou para quem nós devemos a recorrer, orarmos para pedir a Deus, essa provação já nos abençoou. Amém?